Olá, gente amada e querida de Deus. Domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou, a morte foi vencida pelo Senhor da vida. O tema: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 1 ao 12. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando os bálsamos que tinham preparado. Chegando lá, encontraram a pedra do sepulcro revolvida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que elas ficaram perplexas, e eis que dois homens com vestes resplandecentes pararam junto delas. Elas ficaram atemorizadas e baixaram o olhar para o chão, e eles lhe disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então voltaram do sepulcro e anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos demais. E as que diziam estas coisas aos apóstolos eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nelas, porque suas palavras pareciam devaneio. Pedro, porém, levantando-se, correu até o sepulcro e, abaixando-se, viu os lenços postos ali e retirou-se admirado. Nada é necessário dizer, a não ser confirmar que Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo. Vale recordar as palavras que o próprio Jesus disse um dia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vale recordar também o que Jesus disse a Marta, à beira do túmulo de seu irmão Lázaro, a quem restituiu a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 ao 27. Esta é a hora da fé. Diante da morte física, só temos uma alternativa: a fé. Quando Jesus disse a Marta, Eu sou a ressurreição e a vida, ele perguntou a ela, Tu crês isto? E Marta respondeu, Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isto é fé. E o resultado veio logo em seguida. Jesus ressuscitou Lázaro, o irmão de Marta, sepultado há 4 dias e exalando mau cheiro. Jesus é o Senhor da vida. Por isso, quando Maria Madalena e suas companheiras chegam ao sepulcro, levando os bálsamos para perfumar o corpo do Senhor, como era costume dos judeus, o corpo dele não está mais ali. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou, como havia dito. Algumas vezes Jesus falou sobre sua morte e ressurreição. Certa vez ele disse: Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. E sobre sua morte, Isaías, no capítulo 53, versículos 4 ao 6, profetizou: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se desviava do caminho. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e foi ferido pelas nossas transgressões e iniquidades, e pelas suas feridas nós fomos curados. A morte de Cristo é a libertação total da humanidade. Por isso a Bíblia usa esta expressão: Cristo é a nossa paz, porque ele derrubou a parede de separação que havia entre os povos e Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. O amor venceu o ódio, a vida venceu a morte. Jesus ressuscitou.
Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou, disse o anjo a Maria Madalena, mostrando o túmulo de Jesus vazio. Agora é a hora da fé. Vivo e ressuscitado, Jesus vai voltar para o Pai de onde veio. Mas prometeu que não nos deixaria sozinhos, mas nos enviaria o Espírito Santo junto do Pai, que é a fonte da vida. Certa vez Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu hei de dar, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. E falando ainda do Espírito Santo que enviaria a todos os que acreditassem nele, no dia da festa dos tabernáculos, ensinando no templo, no último dia da festa, Jesus colocou-se de pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Resumindo tudo, Jesus morreu na cruz do Calvário, deu sua vida por nós, como diz o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fostes comprados por alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nossa vida consiste em ter fé no Cristo vivo e ressuscitado, que é o caminho, a verdade e a vida, nossa única via de acesso ao Pai. E que Jesus ressuscitado seja a rocha firme e inabalável de nossas vidas e de nossas famílias, todos os dias do ano. Feliz Páscoa a todos. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.